Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, nós estamos num ambiente, né, de palestra e eu gosto muito porque na DTS e tudo aquilo que eu conheço, como o pessoal do Live falou, eu estou entrando para a família agora, uma família maravilhosa, lindos. E entrando para essa família, eu tenho percebido isso. O coração do Piero. O coração do Piero realmente ele é trabalhar esses pilares. É trabalhar a questão do seu crescimento empresarial. Isso eu confesso que foi uma das coisas que mais inusitado para mim. Trabalhar o crescimento espiritual, tô dentro. Blindagem familiar, amo. Só que quando eu entrei para essa família e eu comecei a estar perto do pessoal da Master, do pessoal do Life, o que eu achava interessante conversando com as meninas, eram elas chegando até mim e falando: não, pastora, que bom que você chegou, me dava boazinha. Eu falava: ai, daí me conta, o que é esse clubinho aqui? E aí eu falava assim: cresce mesmo, vocês ficam fazendo dinheiro mesmo, é? Para isso aqui que vocês estão? Aí todas elas que eu conversava, todos eles que eu conversava, o testemunho era: não, sim, não, eu cresci. Não, cresci 10, cresci 20, cresci. Mas você não acredita o que aconteceu na minha casa. Você não acredita o que aconteceu na minha família. Não, sim, não, eu fiz dinheiro sim, mas você não acredita o que aconteceu na vida do meu filho. E aquilo ali começou a me impactar. Peraí, não era só um desejo do coração de um jovem de 38 anos, solteiro, que estava transformando vida, transformando famílias com aquilo que Deus tinha dado para ele. E aquilo começou realmente a me impactar. E a confirmar, né, aquilo que tinha de propósito, por exemplo, no nosso relacionamento. Mas aqui a gente tem visto isso, esses 3 pilares acontecendo. E eu tenho certeza que crescimento empresarial, até você que não fez inscrição nenhuma, nem na Master ainda, nem no Life ainda, você está tendo aqui a oportunidade de se conectar com pessoas e crescer no seu business. Sim ou não, gente? Até eu que não entendo nada, eu fico vendo a palestra desses caras e a minha mente até dá uma bugada, pensando: olha, tem umas coisas diferentes que dá para fazer. Empresarialmente, você está aprendendo alguma coisa nesses 2 dias? Sinceramente falando. Deixa eu ver sua mão levantada. Você não foi embora, não. Glória a Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. A minha linguagem do amor é qualidade de tempo. Eu não sei se vocês já leram esse livro, As 5 Linguagens do Amor, mas é o seguinte: eu gosto de fazer as coisas junto. É assim que eu entendo que eu sou amada. É assim que eu entendo que vocês estão gostando, que vocês estão aqui comigo. Então, se eu perguntar, responde. Se eu perguntar se vocês estão aqui, se eu perguntar se você aprendeu alguma coisa empresarialmente falando, você pode me responder, por favor? Ah, obrigada. Então tá bom. Não foi em vão que você veio aqui, né? Então, eu tenho certeza disso. E se ainda não fez nenhuma conexão, seja mais intencional, seja mais esperto, vamos conversar, chama, cutuca, fala: e aí, você faz o quê? Ah, que bom, não me interessa, tchau. Ei, você, entendeu? Vai pro próximo. Mas ainda tem amanhã o dia inteiro para você se conectar aí, empresarialmente falando, porque eu sei que isso acontece aqui. Vocês estão no meio de empreendedores, vocês estão no meio de empresários. Então tá aqui o lugar para você, exceto eu, não precisa falar comigo nessa área, tá? Já tô -1 para você. Então eu tenho certeza disso. Crescer espiritualmente, eu também não tenho dúvida que algo está impactando você aqui. Porque não é qualquer ambiente, eu já estou ouvindo testemunho disso. O ambiente aqui é diferente. Eu não entendo muito bem, mas estou ficando arrepiado. Eu não entendo muito bem, mas
Na hora que vocês estão louvando, aí vocês estão louvando bonito. Vocês fazem uma oração bonita. O Piero, ele tem trazido palavras de um negócio assim, sabe como é que fala? Uma injeção, falando assim, uma injeção espiritual em você, porque realmente é isso que a gente preza. Mas eu quero falar com você algo sobre família, que é o outro pilar, família blindada. Mas eu quero falar algo com você que tem... Eu posso abrir meu coração aqui essa noite? Algo que tem me preocupado. Vou trazer um dado aqui para você, que eu peguei assim, ó, rapidinho. É só apertar o botão aqui, ó, que é chique o negócio aqui, ó. Não, funcionou não. É o verde que tem que apertar? Não deu certo não, produção. A gente vai ter que testar mais meus slides. Como é que é, gente? É pra onde, irmã? Pra tela, larga de ser louca. Lógico que não é. Não deu, amiga. Não sei usar. Como diz. Ah, brincadeira. Falou que não tem conteúdo meu, não foi entregue. Cristiano, eu vou te pegar. Cadê o Cris? Você não foge agora. Entreguei sim, amiga. Dá uma olhadinha lá. Não tem como fazer ao vivo um negócio do slide, do que eu quero, da foto, gente. Ô Cris, me ajuda aí, meu filho. Ô Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Obrigada. Agora vai. Pedimos para a pessoa certa. Cris estava aí na house com o meu slide. A não ser que era para eu mandar para alguém. Ele só mandou, eu aprovei e ficou por isso mesmo. Mas deixa eu falar algo para você. Era uma foto. Então, pense, tá? Eu vou ler meu slide. Foi a última pesquisa do IBGE. A última pesquisa do IBGE, 2024. Número de divórcios no Brasil bate recorde. E chega a... Obrigada, Espírito Santo. Número de divórcios no Brasil bate recorde e chega a 420 mil, mostra o IBGE. Essa pesquisa de 2024, o número total de separação no país é maior da série iniciada desde 2007. Eles fazem essa pesquisa e agora, em 2024, foi a maior série de divórcios desde 2007. 420 mil bate recorde de divórcios no Brasil. E quando você coloca no Google a respeito de família de bilionários, você vê esse cara aqui, que eu nem sei falar o nome dele, mas estava escrito lá, eu acreditei. Homem mais rico do mundo, ele conclui separação. Esse moço, ele pede o divórcio da sua terceira esposa, e é o mesmo, tá? E aos 92 anos, o bilionário Murdoch está noivo e se casará pela 4ª vez. Aos 92 anos. Bill Gates, depois de 27 anos de casado, eles pedem um divórcio também. E isso, gente, acaba comigo. Porque tem um texto em 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 8, que diz assim, ó: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. A família é o nosso bem mais precioso. Então, por que a gente não está cuidando da família? Por que a gente não está blindando a família?
Por que que a gente, por causa de fazer dinheiro, por causa de crescer, a gente acaba deixando de lado a família? Ou, muitas vezes, por causa de dinheiro, por causa de fazer dinheiro e de crescer, ou estar crescendo, ou estar mergulhado nos negócios, em crescimento empresarial, a gente nem forma família. Se você for ver pesquisa, o índice de homens, de mulheres solteiras, ou que estão se casando após 40 anos, é altíssimo, porque primeiro estavam interessadas em fazer negócio, primeiro estavam interessados não em fazer família, ou aqueles que têm família vão deixando de lado as suas famílias por causa de negócio, por causa de empresa, por causa de dinheiro. Só que deixa eu fazer uma pergunta para você, e agora eu quero que você pare um pouquinho e pense. Pensa que você está no seu leito de morte, acamado, doente, acamado, morrendo nos seus últimos dias, seus últimos suspiros. Todo mundo, o médico, o corpo clínico se reuniu e falou: olha, não tem mais jeito, você está morrendo. Ali, no seu leito de morte, nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos de vida. Se eu perguntar para você, o que você quer ali do seu lado? A chave do seu Porsche? Quer não? 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 Do seu jato? A chave? Não sei se usa chave, mas o controle lá. Você quer a escritura da sua mansão? Não? Seu extrato bancário, o número de empresas, ou você quer a sua mulher, o seu marido, seu filho, seus netos ali de mão dada com você, ali em volta da sua cama, em volta do leito. Então, por que a gente não valoriza no caminho quem a gente quer com a gente no final? Então, por que a gente não cuida tanto quanto, ou mais, no caminho, quem a gente realmente valoriza e quem a gente realmente quer com a gente no final? Porque não é o seu sócio que vai estar com você no final, não são as suas conexões que vão estar com você no final. Você não quer esse tipo de coisa com você no final da sua jornada. Você quer a sua família. Então cuide da sua família. A Bíblia diz que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas do reino, todas as demais coisas vão ser acrescentadas sobre você. E quando eu falo todas as demais coisas, é tudo que o Senhor sabe que você realmente precisa. E aqui eu quero falar algo para você sobre valorizar a família. E a gente aprende como que a gente pode valorizar a nossa casa. A gente aprende como que a gente pode valorizar a nossa família. Lá em Mateus, capítulo 7, no verso 24, diz aqui: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar essa pessoa ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Desce a chuva. Aqui está falando, gente, de tempestade, aqui está falando de provação, aqui está falando de problema, aqui está falando de aflição, aqui está falando de coisa ruim que vai combater tua casa. Correm os rios, assopram os ventos, combate aquela casa e ela não cai porque ela vai estar edificada sobre a rocha. Mas se você ouve as minhas palavras e não as pratica, e não as cumpre, eu vou comparar você a um homem insensato
que edifica a tua casa sobre areia. A chuva vai vir, o rio vai vir, o vento vai soprar e vai combater a sua casa, e a sua casa vai cair e vai ser grande a sua queda. O que esse texto de Mateus está falando com a gente? Está falando sobre o solo, aonde a gente vai construir, onde a gente vai edificar a nossa casa. E é isso aqui é um princípio. É um princípio que a gente pode colocar em prática, que vai salvar a nossa casa. Se eu valorizo a minha família, eu posso aprender com a palavra como que eu posso alicerçar ela firmemente para que ela não caia. Se eu quero uma família inabalável, e é isso que a gente acredita aqui, é isso que a gente trabalha aqui, é isso que a gente ensina aqui, é isso que nós amamos e nós perseguimos. Uma família inabalável. E a gente já sabe que para a gente ter uma família inabalável, nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Por isso o crescimento espiritual, para que a gente ouça e pratique, para que a gente ouça e pratique. Porque esse texto ele está falando que a sua família ela vai ser inabalável quando você alicerçar ela na rocha. E a rocha, na prática, o que significa isso? Ouvir e praticar a palavra de Deus. Conhecer, valorizar a palavra de Deus. Quando você estiver fazendo isso, a sua casa vai ficar tão firme, mas tão firme, mas tão firme, que vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir o rio, vão tentar combater a sua casa. E aqui, gente, eu nem estou jogando praga para ninguém. Falar, credo, pastora, vai estar jogando praga, falando que vai vir tempestade para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Não, não, isso aqui é o mundo caído que a gente vive. Infelizmente você vai ver a casa mais bonita ou a casa mais feia sendo atacada por tempestade, tendo problema. É do mundo que a gente vive. Mas se você quer essa casa inabalável, se você quer essa casa firme, você precisa ter a prudência, e aqui é um ensinamento. Não, eu quero valorizar no caminho, eu quero valorizar na minha trajetória, a minha família, porque é ela que eu quero até o final comigo. Ela é o bem mais precioso. Eu entendi que se eu não cuidar dela, eu neguei a fé, eu sou pior que o infiel, não entendi, eu quero praticar. Então, se você quer praticar, você precisa alicerçar a sua casa, você precisa alicerçar a sua família, e para fazer isso, você precisa ouvir e praticar a palavra. Ouvir e praticar a palavra. Ouvir e praticar a palavra. Quem entendeu isso? Glória a Deus. Ouvir e praticar, valorizar, vai ficar firme, vai ser inabalável. E eu até gosto de falar que nesse quesito, né, eu me considero um case. E eu, gente, só contando um pouquinho da minha história aqui para vocês, até para que vocês me conheçam, eu não sei quantas pessoas conhecem meu testemunho, quantas pessoas me conhecem, mas tem gente que não me conhece, não conhece a minha história aqui, é muita presunção falar, tem gente que não me conhece, óbvio, né, que tem. Obrigada. Pode levantar a mão de novo. Bastante, glória a Deus. Eu gosto de contar para quem não sabe, é ótimo. Quem sabe faz, entendeu? Ajuda, faz, meu Deus. Ainda não, Simone. É porque eu trouxe um time de atmosfera, que é para poder, se ninguém gerar, eu combinei aqui, que se eu mandar chorar, vai chorar, se eu mandar cair, vai cair, né, para gerar um ambiente. Cadê? Mas eu falo a respeito disso, eu queria compartilhar com você um pouquinho, né, a respeito disso, e a minha história, né, eu me formei em 2005, vou pegar um pouquinho de água aqui, era do meu marido mesmo, né, vou beber. Em 2005,
Eu nasci num lar cristão, gente. Eu ouço a palavra e eu aprendi a amar a palavra desde pequena. Eu sou neta de pastor e eu nasci num lar cristão. Na minha adolescência e começo da juventude, eu fiquei longe da palavra, fiquei longe de Jesus. Mas assim que eu entrei na faculdade, na minha juventude, assim, eu voltei para Jesus. Meu amigo está aqui, o meu irmão, Marcelo, dá um tchau aí, me conhece desde essa época. O pai dele era meu pastor, lá em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Uhul! Ele está meio tímido, levantando a mão, mas... E em 2005, então, eu voltei para Jesus e depois eu nunca mais larguei a palavra. Eu sempre fui apaixonada pela palavra. Em 2005, eu terminei a faculdade, eu sou formada em Direito. E quando eu terminei minha faculdade em 2005, o Senhor me chamou para... Eu morava lá no interior de São Paulo. O Senhor me chamou para morar em Belo Horizonte, para estudar no seminário. Eu fui fazer seminário teológico. E eu me mudei para Belo Horizonte para fazer o Seminário Teológico Carisma, que é um seminário dentro da Igreja Batista da Lagoinha. E então eu fui para lá em 2006. Eu fiz o seminário, me formei no seminário, tive direção de Deus de continuar morando em Belo Horizonte. Continuei morando em Belo Horizonte, servindo no seminário, servindo na igreja. Em 2010, eu fui chamada para ser uma das professoras no seminário teológico, aonde eu me formei. Então, desde 2010, eu faço parte do corpo doutrinário, teológico, doutrinário de seminário da Carisma, que é um seminário de formação pastoral, dentro da Igreja Batista da Lagoinha. Então, já tem, meu Deus, quantos? Isso aí. Então, em 2010, eu comecei a dar aula, a lecionar. Em 2015, eu fui consagrada pastora dentro da nossa igreja, a Igreja Batista da Lagoinha, lá mesmo na Matriz, em Belo Horizonte. E hoje eu estou aqui, na verdade, tem praticamente 2 anos, vai fazer 2 anos, que eu estou servindo a nossa igreja aqui. Eu pastorei junto com o pastor André Fernandes, a pastora Késia, aqui na Batista da Lagoinha, em Alphaville. Eu faço parte, eu sou a diretora do Seminário Teológico Carisma, o seminário que a gente tem aqui em Alphaville. Então, eu já estou morando aqui, agora servindo a nossa igreja aqui. Mas o fato é que desde 2010, vamos lá, eu tenho relacionamento com a palavra. Não só eu tenho relacionamento com a palavra, como eu ensino a palavra. E uma das cadeiras que eu leciono no seminário é família. E eu amo falar sobre esse assunto. Eu amo ajudar a família. Eu amo aconselhar a família, enfim, eu amo família, eu amo esse assunto. E é uma das cadeiras que eu leciono no seminário. Mal sabia eu que dentro da área de maior atuação, vamos falar assim, daquilo que eu mais amava, eu sofreria o maior vento. Eu sofreria a maior tempestade. Tudo aquilo que eu ensinava, tudo aquilo que eu falava, tudo aquilo que eu estava praticando ia ser testado. E eu não sabia disso. E então, em 2021, a primeira onda veio sobre a minha casa. A primeira onda bateu sobre a minha casa. Em maio de 2021, por causa da Covid, eu perdi o meu pai. E foi algo muito inusitado, porque meu pai não estava com Covid, meu pai estava bem, ele tinha feito uma cirurgia e ele voltou para casa e estava todo mundo feliz e não era Covid, não era nada. Mas daqui a pouco meu pai volta para casa e quando o meu pai começa a passar mal, teve que voltar do hospital, ele voltou para o hospital, internou. E meu pai morava em Lorena, no interior de São Paulo, e eu já estava em Belo Horizonte. E quando a médica falou assim, não, pode vir para cá, vem ver seu pai. Eu falei, doutor, eu estou com uma bebezinha em casa, né?
eu tenho que viajar, não tem avião, tem que ir 8 horas de carro, mas meu pai, não, pode vir, vem ver seu pai, ele vai gostar. Falei, tá estranho isso. E aí, quando a gente chega lá, ele não resistiu, meu pai morreu. A gente, posso ver meu pai? Posso despedir do meu pai? Não, protocolo do Covid. A gente já mandou ele para... Meu nome, gente? Eu falei, mas como é que eu vou enterrar meu pai? Como é que eu vou reconhecer? É pelo computador. Aí estava eu, meus 3 irmãos, minha madrasta, a mulher vira a tela do computador, meu pai está dentro de um saco preto com um número aqui, com algodão no nariz. Cai nós 3, e aquilo ali é o velório. A gente começa a chorar naquela sala fria, a gente sem entender, porque o velório é um ritual, você velar é um ritual de passagem, né? Seu cérebro parece que vai assimilando aquilo lá. Eu não pude fazer isso, a gente voltou para casa. Falou, olha, ele vai ser enterrado e não pode chegar lá no cemitério também. Você pode olhar de longe, na hora que passar o cimento lá, você pode ficar a 3 metros da casinha dele lá. E assim foi a morte do meu pai. A gente meio sem entender o que estava acontecendo, voltamos para casa, mal sabia eu que 3 meses depois, outra onda viria sobre a minha casa. Outro vento viria sobre a minha família. Em agosto de 2021, 3 meses depois, meu primeiro marido morre de Covid. Depois de 15 dias, eu não tinha falado essa parte, né? E em 2008, eu tive meu primeiro casamento, a gente fez seminário junto, e a gente se conheceu no seminário, a gente se formou no seminário. Nós tínhamos quase 14 anos de casado, a gente estava com a nossa primeira filha, estava com 11 meses, a minha bebê, quando o pai dela faleceu, e foi em apenas 15 dias que ele ficou ruim, eu também fiquei ruim, ela estava ali com 11 meses no nosso meio, a gente foi para o hospital e ele acabou ficando no hospital, eu saí com ela e ele, depois de 15 dias, faleceu e não saiu, não voltou para casa. Nós tínhamos quase 16 anos juntos, era a nossa primeira filha depois de 14 anos de casamento. E quem conhece a minha história sabe, eu não vivi qualquer casamento. A gente era parceiro em tudo. No ministério, ele sempre foi muito relevante dentro da nossa igreja. Ele fazia parte do corpo teológico de revisar a doutrina dentro da nossa igreja, mais de 10 livros escritos, todos eles são doutrinários no nosso seminário, são leitura obrigatória dentro de todos os seminários teológicos Carisma. Nós somos mais de 11 mil alunos do Seminário Teológico Carisma hoje no Brasil e fora do Brasil também. Então, uma referência dentro da igreja, com 38 anos, sem comorbidade nenhuma. Em 15 dias, tudo desmoronou. Não só o meu pai, mas também o Drummond, deixando a minha filha. E naquele momento, eu paro sem ar. Eu não sei se você perdeu alguém precioso para você no Covid. Eu não sei se você já perdeu alguém precioso, né? Covid ou fora do Covid. Então, você que passou pelo luto ou está no luto, você sabe o que eu estou falando. Você fica sem ar. Você não consegue respirar. O seu chão parece que sai debaixo de você. Tudo desmorona. O vento arrasta tudo. A chuva arrasta tudo. E nesse momento a minha casa foi testada. Nesse momento, a minha casa foi confrontada e eu tive a oportunidade de repente,
negar a fé, ficar com raiva de Deus, brigar com Deus, me enfiar no luto e nunca mais sair. Porque você entra num nicho de enlutados, que você começa a se conectar com pessoas, e você vê pessoas que estão ali há 5, 10, 15 anos. Aí você começa a olhar o solo dessa estrutura. Aí você começa a ver aonde essa casa, aonde essa vida estava estruturada. Sim, era uma semente preciosa, muito preciosa, dentro da minha casa, dentro da minha família. Mas não era o solo, não era a base, porque a Bíblia diz, querido, que pode vir o vento que vier. Se essa casa estiver alicerçada, essa casa vai ficar de pé, essa casa vai sobreviver, porque a rocha é Cristo. E eu pregava aquilo, eu ensinava aquilo. E naquele momento eu pude viver aquilo. E eu fiquei de pé. E a minha casa não caiu. Eu continuei amando Jesus. Eu continuei confiando. Sabe por quê? Porque eu conhecia o caráter dele. Porque eu tenho relacionamento com ele diário. Há anos. Porque eu me preocupei em conhecer o caráter de um Deus que diz, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Era esse Deus que eu conhecia. Era esse Deus que eu ensinava, e era esse Deus que estava ali me sustentando, porque Ele é real. Eu não estou contando uma historinha para você se emocionar, e eu não quero isso. Eu quero que você olhe para a minha vida, eu quero que você olhe para aquilo que eu passei, porque eu também não estou ensinando para você nada do que eu não vivi, nada do que eu não experimentei na pele. Eu tinha direito de ficar no quarto trancada chorando, sendo babada a ovo e sendo cuidado pela minha igreja, porque todo mundo fez isso por mim. Mas eu conhecia o caráter de Deus, e eu olhava para a palavra, e eu lia na palavra, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ei, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Não é o caminho que você espera, mas é o fim que você espera. Um caráter de um Deus que dizia para mim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. E eu dizia para Deus, Deus, a tua palavra está descrita assim. Todas as coisas são todas as coisas. As boas e as que eu não estou entendendo. Mas eu vou escolher confiar na tua palavra que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Certamente que a bondade dele me seguiria. Eu escolhia olhar para isso. A Bíblia dizia que Jesus era o pai dos órfãos e o marido das viúvas. E todos os dias eu precisava crer nessa palavra e declarar, ei, a Laís tem um pai. Ei, eu tenho um marido. Ei, eu tenho cuidado. Sabe, gente, eu conheci o caráter de um Deus que dizia para mim na palavra que se o mundo promove para você provação, não vem sobre vós provação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará provar acima do que podeis suportar. Tudo bem que nesse momento eu olhava para Deus e eu falava assim, não vem sobre mim nada que eu não possa suportar, né, Deus? O Senhor tem certeza
Diante dessa chuva, diante dessa tempestade, eu tinha uma tentação de falar, nada que eu não possa suportar, né? Filha, nada que você não possa suportar. E a Bíblia continua dizendo, antes, com a provação, Ele promove para você o escape para que você possa suportar. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que se o mundo promove para você vento, chuva, tempestade, combate, Deus promove para você escape. Eu vou repetir para você anotar e nunca mais esquecer. Se você escolher fazer parte da família de Deus, eu te garanto, não é que você vai viver um mar de rosas na sua vida, não. Não é que você não vai ter mais vento contrário na sua história, não. Não, porque a Bíblia não garante isso para você. Se alguém falar, está mentindo. No mundo você vai ter aflição. Mas você pode ter bom ânimo, porque Deus garante para você o escape, para que você possa suportar. Em toda a minha trajetória, às vezes as pessoas perguntam assim, como que você conseguiu ficar de pé? Porque todos os dias, ao invés de olhar para a provação, eu olhava para o escape. Qual o segredo, Raquel, para ficar de pé diante de um vento desse? Tire o olho da tempestade. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é o problema do seu casamento hoje. Mas sabe o que o céu está falando para mim e para você hoje? Não sei qual que é o problema na sua empresa. Eu não sei qual que é a tempestade que está vindo contra você. Mas o céu está dizendo assim, ó, eu quero que você tire o olho do vento. Tire o olho da tempestade. E comece a olhar para o escape. Qual escape? Não sei. Busca. Procura. Não é possível que não tenha. Todo dia acontecia um escape para mim. Todo dia alguém vinha com uma palavra. Alguém vinha com uma oração. Alguém vinha com cuidado. Alguém vinha com suprimento. Alguém vinha com socorro. Eu tenho aqui minhas amigas, a Isa, a Simone, lá de BH comigo. Elas iam na minha casa, fazia comida para mim, me dava, olhava a Laís para eu descansar um pouquinho. O Marcelos, o meu amigo, ele se mudou com a mulher dele grávida, da casa onde ele morava, para um outro prédio, onde tivesse 2 apartamentos no mesmo prédio, para que eu e ele morássemos no mesmo prédio, para que tivesse em andar perto, para que ele pudesse ser uma ajuda dentro da minha casa. Com a mulher dele grávida. Obrigada, amigo. Escape. Ou você pode olhar para a dor que está te consumindo, ou você pode olhar para a bondade e a misericórdia te seguindo. E aquilo me ajudava a ficar de pé. Aquilo me ajudava a continuar acreditando. Aquilo me ajudava a continuar obedecendo. A palavra me garantia que existia uma cura. E eu acreditava naquela cura. E eu fui crendo. E eu fui obedecendo cada passo que o Senhor ia me pedindo. Cada instrução que Jesus ia me dando. Cada luz que ia acendendo. Eu fui obedecendo. Deus foi me posicionando. Até que no lugar de maior dor, nunca senti nada igual. No lugar de maior desespero, em dezembro de 2023, veio a restituição. Eu queria chamar meu marido aqui no palco.
Deus me posicionou. Cadê você, amor? E eu me lembro que a gente se conheceu, né? Foi em dezembro de 2023 que a gente se casou. Depois do luto, vamos falar assim, 2 anos e meio. E a gente se aproximou, a gente se conhecia desde dezembro de 2022. Mas a gente se aproximou e houve interesse, abril, maio de 2023. E quando a gente estava perto de casar, eu estava embabacada, assim, com tudo que Deus estava fazendo na minha vida, com a restauração. E eu olhava para o Piero, olhava para a Camila, olhava para minha sogra, que a Camila é um presente, a minha sogra é um presente, o Léo, meu cunhado, que família, Deus, que família é essa? Que coração é esse? Quem é esse cara? Eu estava embabacada, apaixonada. E o Espírito Santo virou para mim e falou assim: Raquel, o que você fez para o Piero te escolher? Aí eu, fiz nada? Oxi, ó pra isso aqui, gente, tá doido? Fiz nada? Ele que veio atrás de mim. Não fiz nada. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: fez sim. Você me obedeceu. Quando você me obedeceu, eu te posicionei. Quando você se posicionou, o Piero te achou. Eu tinha uma palavra de Boaz, eu chamava ele de Boaz, porque Boaz na Bíblia é um resgatador. Eu tinha uma palavra de um Boaz. E quando eu conheci o Piero, e foi uma escolha mesmo que a gente fala, né, amor? Que Deus fez por nós. Porque quando a gente se conheceu, gente, pensa num casal improvável. Improvável, porque eu não estava aberta a relacionamento nenhum. Na verdade, eu até dei risada, porque o Pablo, na palestra dele, ele pegou e falou que se ele ficasse viúvo, ele não... Quem lembra disso? Que ele falou que ele não ia casar de novo. Meus amigos sabem. Todo mundo que encontrava comigo, eu falava assim: não existe a mínima possibilidade de eu casar de novo. Esquece. Eu não deixava ninguém brincar comigo a respeito disso. Estou mentindo? Eles não brincavam comigo, eu não admitia. Eu não vivi qualquer casamento. E para mim não existia, eu vivi o Éden dentro da minha casa. E para mim não existia outro casamento. A régua era muito alta da instituição, de viver aquilo. Eu falei: não é possível que tem como viver isso aqui de novo. E eu falava isso, e depois eu falei pro Piero, né? Eu falei: glória a Deus que você não é a minha régua, você é a régua do céu. Porque, amor, você é a glória da segunda casa, que é muito maior. É muito maior. Gente, a Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Você é isso, amor. A gente vive o Éden já. Eu demorei anos para construir algo que com você parece que tem 1000 anos que a gente está junto. Parece que não existia ninguém. Você foi separado para mim e eu estava guardado. E a gente sabe que tem coisas que só a gente está vivendo. Você é a glória da segunda casa. Eu não escolheria se eu pudesse mudar nada para chegar até aqui.
Se eu tivesse que escolher, tipo assim, eu posso tirar qualquer dor, eu faria tudo de novo. Eu viveria tudo de novo para poder chegar até aqui. Porque aquilo que você carrega é incrível. Aquilo que eu vejo em você, eu nunca vi. Aquilo que eu experimento com você, eu nunca experimentei. Aquilo que eu sinto por você, eu nunca senti. Eu não mudaria nada. Eu quero te honrar mesmo, amor, porque ele não escolheu, gente. Não tinha nos planos dele casar com uma viúva. Eu falo que se ele pegasse uma listinha dele e mostrasse para você qual é a mulher dos seus sonhos, a única coisa que eu poderia me encaixar era ser cheio do Espírito Santo, que eu sei que ele queria muito. Mas o resto, talvez eu não tivesse nada. Mas ele escolheu viver o sonho de Deus, ele escolheu viver o plano de Deus. Ele escolheu entregar mesmo a vida dele para o Senhor, sabe? E eu a mesma coisa, eu não queria viver outro casamento. Mas quando Deus, ele é especialista em levar você no lugar da sua frustração e falar: ei filho, papai está aqui. Tenta de novo, você vai conseguir, você não está entendendo aquilo que eu tenho para você. Seu olho ainda não viu, seu ouvido ainda não ouviu, nem penetrou no teu coração. Se eu fosse muito ousada em sonhar, eu não conseguiria desenhar aquilo que eu estou vivendo aqui. E se a gente está aqui hoje, Deus está nos entregando algo, e aqui eu quero mesmo falar que Deus nos entregou algo, um projeto, e a gente encara isso com muita seriedade. Família. O dinheiro que talvez você vai conquistar, e eu sei, o Piero, ele ainda era meu amigo, e ele me mostrou uma profecia, como pastora, né? É o que, meu filho? Aconselhamento pastoral, é? E eu lembro que ele falou: ó, pastora Raquel, ó, a palavra que foi liberada sobre mim. E ele me mostrou tanta coisa linda, tanta coisa linda. Eu sei que tudo vai se cumprir. Os acessos, e ele ora daquele jeito mesmo em casa. Chama a existência. Eu fico assim, até às vezes eu abro o olho assim, falando: o que ele está chamando? Emissora de TV, e não sei o quê, e bababá, e helicóptero, e não sei o quê. Eu falava: gente, eu não tenho dúvida que ele vai alcançar tudo isso. Nós vamos alcançar tudo isso. Mas eu disse algo para ele, eu falei assim: você lembra o que eu falei? O que eu falei? Quando você me mostrou o vídeo. Quando que você vai viver? Lembro de tudo, gente. Eu vou provar que eu lembro. Então fala. Quando você me mostrou o vídeo da profecia a seu respeito, o que eu falei? Ela falou assim: para, você lembra, para. Ela falou: tudo isso aí que você me mostrou, você sabe quando vai se cumprir, né? Falei: não, já vai se cumprir, eu tô caminhando para se cumprir. Ela falou: não, isso aí só vai se cumprir quando você tiver do seu lado uma esposa e uma mulher de verdade, porque aí sim Deus vai poder derramar sobre você tudo que está retido no céu. Ele vai poder se cumprir toda essa palavra que você tem aí. É, isso aí. Parabéns. Mal sabia eu que era eu essa esposa. Que estava ali só no... Mas, gente, a família, ela realmente é blindada. Pode vir o vento que vier.
Pode vir a chuva que quiser. Se a gente estiver aqui, ó, firmado na rocha, ouvindo e praticando a palavra, aprendendo a palavra, não abrindo mão da palavra, a nossa casa, a nossa aliança, ela não vai se desfazer. Eu sou prova viva disso. E a gente conta um testemunho, porque o espírito da profecia é liberado quando a gente conta um testemunho. E existe uma autorização no reino do Espírito para que o Senhor faça de novo. Então, se você precisa de uma restauração na sua vida, se você precisa de um novo trabalhar de Deus, de um novo ar, de um reerguer na tua casa, na tua família, no teu casamento, o Espírito Santo está aqui essa noite para te dar esperança. O Espírito Santo está aqui para falar assim: eu não faço acepção de filhos. A Raquel é filha e você é filho do mesmo pai. Se eu fiz por ela, eu vou fazer por você. Se eu fiz pelo Piero, eu vou fazer por você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigada, gente, pelos seus ouvidos. Obrigada pelo teu coração. E a gente com certeza não pode terminar sem orar por você, pela sua família, pela sua casa, pelos planos e os projetos que o Senhor tem para você. Põe um pouquinho de luz na plateia, por favor. Dê as mãos para a pessoa, para o seu cônjuge aí, você que veio com esposa aqui. Você que não está com esposa ou marido aqui, tá tudo bem? Você que sonha ter uma família, uma esposa ou marido, esse é seu momento também. Nós queremos orar e derramar uma palavra sobre você, sobre um vinho novo. Um vinho novo sobre o seu casamento, sobre sua casa. Um vinho novo sobre a sua família de uma forma especial. Uma blindagem espiritual, uma blindagem ministerial, uma blindagem na sua mente, nos teus ouvidos. Lembre-se, a batalha começa na mente, desce para o coração, depois vai para uma ação. Governe sua mente, deixa Cristo governar sua mente. Sua casa é seu maior patrimônio, sua família é seu maior patrimônio. Nós vamos construir empresas sim, nós vamos prosperar sim, nós vamos enriquecer sim, porque Deus quer que a gente faça isso, e nós seremos os maiores abençoadores do teu reino, do reino de Deus. Os maiores doadores, as maiores pessoas realmente vai fazer diferença nessa nação, em servir, em doar mesmo. Mas a vida vai passar, a gente vai caminhar, e no final dessa jornada talvez os filhos vão embora e vai ficar somente você e ela, você e ele. E aí você vai poder olhar um para o outro e você vai falar: valeu a pena. Valeu a pena construir nossa casa na rocha. Valeu a pena realmente construir nosso alicerce na rocha. Valeu a pena a gente lutar cada batalha, vencer cada batalha. Valeu a pena a gente depositar nossa esperança no Jeová Jireh, aquele que nunca perdeu uma batalha. Valeu a pena a gente passar por desafios, enfrentar gigantes. Valeu a pena, tudo valeu a pena. Valeu a pena. E para você que talvez esteja aqui nesta noite, e talvez você passou por um divórcio, perdeu sua família recentemente, e você sente que você quer uma reconciliação, que você quer voltar atrás. Talvez você tenha errado, talvez você tenha caído de alguma maneira. Hoje é o dia de você reivindicar a tua casa de novo. Reivindique a tua casa, lute pela tua casa, lute pela tua família. A parábola que eu falei ontem do filho pródigo, que eu falei ontem da dracma perdida, essa parábola eu estendo para a parábola do filho pródigo. E é interessante que a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, ela retrata um filho que foi perdido. E o pai se alegra quando aquele filho volta para casa. E o pai, ele realmente prepara o seu melhor novilho para aquele filho. Ele faz uma festa para aquele filho, ele dá um anel novo para aquele filho, ele coloca vestes novas naquele filho. Aquele pai está nos ensinando que a sua casa precisa, você precisa lutar pela tua casa, você precisa desejar a tua casa, você precisa realmente não abrir mão da tua casa. Se preciso for, coloque vestes novas nessa pessoa que está do seu lado. Se preciso for, coloque um anel novo. Se preciso for, faça uma oração nova, libere um perdão novo, faça uma viagem nova, faça algo novo, mas renove
tudo em vocês. Renove tudo em vocês. A gente somos recém-casados, mas a Raquel passou por uma jornada de 16 anos de um casamento. Ela tem bagagem, ela tem histórico. Eu venho de uma família que meus pais são casados há 40 anos, e eu me lembro que quando eu orava para Deus, eu tenho o ensinamento dos meus pais em casa. Senhor, quando eu me casar vai ser pelo o resto da minha vida. Quando eu me casar eu vou honrar essa mulher pelo resto da minha vida, e vai ser uma única vez de ponto final. Essa foi a minha decisão. Essa foi a minha decisão. Essa foi a minha decisão. Então eu gostaria que você dessas mãos abraçasse aí essa pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar por vocês. Você que quer restituição nessa área, nós vamos orar por vocês. E eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural. Depois nós vamos adorar o Senhor, e nós vamos para casa desfrutar de uma noite sobrenatural na presença do Senhor. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado pela tua presença. O Senhor é um Deus de família. O Senhor é um Deus de restauração. O Senhor é um Deus que traz um vinho novo. O Senhor é o Deus que guarda o melhor vinho para o final da festa. O Senhor é um Deus que realmente prepara odres novos para nós. O Senhor é um vinho que coloca alianças novas, vestes novas. O Senhor é um Deus que faz tudo novo. Olhe para os montes, e de onde virá o meu socorro? O socorro da minha casa vem do Senhor. Eu olho para os montes, e de onde virá o meu socorro? O socorro do meu casamento, dos meus filhos, sempre virá do Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor uma unção nova sobre casais hoje. Uma unção nova sobre famílias hoje. Um vinho novo sobre famílias hoje. Espírito Santo, derrame sobre eles, sopre sobre eles, um frescor novo, um favor novo, uma graça nova, uma unção nova, um amor novo, uma paz que excede todo entendimento novo, uma plenitude nova, um favor novo, uma força nova, uma fé nova, tudo novo, Senhor. Pai, tudo que está velho, quebrado, ultrapassado, eu te peço em nome de Jesus, Pai, nós quebramos hoje em nome de Jesus. Pai, faça tudo novo. Que haja reconciliações, que haja renovo de votos, que haja a simplicidade do teu amor sobre os casamentos hoje, sobre as famílias hoje. Pai, em nome de Jesus, hoje nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, aos casais que estão aqui, aos casados que vieram sem suas esposas e maridos, alcance eles, Pai, alcance eles lá na casa deles, alcance eles aonde eles estiverem, Pai, visite eles agora lá, Espírito Santo, visite com uma unção nova, um frescor novo, um favor novo, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que sonham em construir uma família, aqueles que sonham em reconstituir uma família, nós liberamos uma palavra profética sobre você. A glória da segunda casa será maior que a primeira, a glória da segunda casa será infinitamente maior, será gloriosa, será grandiosa, será abençoada. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que renova. Pai, aonde houver enfermidades emocionais nos casamentos, aonde houver enfermidades, Pai, aonde houver, Pai, que haja cura, Pai, nos casamentos, aonde houver, em nome de Jesus, Pai, qualquer insegurança, que haja a Tua segurança, Jesus. Pai, traga a Tua presença, aonde houve desleixo, descuido, traga o Teu cuidado, traga o Teu amor, traga o Teu amor próprio, faça mulheres se olharem e se amarem, Pai, faça homens se olharem e se amarem, Pai, como o Senhor os ama, Pai, faça eles olharem uns para os outros e honrá-los de uma forma grandiosa, honrar, Pai, de uma forma grandiosa, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, quebre, Pai, quebre todo orgulho de corações, Jesus, quebre todo orgulho, Senhor Deus, todo orgulho que realmente tem entrado nos corações, tenha penetrado em famílias, todo orgulho que não permite você liberar um perdão, que não permite você olhar as suas dificuldades, que não permite você olhar que você está replicando um padrão talvez dos teus pais, que você está replicando algo que você não quer, o orgulho que talvez esteja impedindo você de reconhecer que em alguns momentos você precisa, em nome de Jesus, simplesmente ser aquele que perdoa, aquela que perdoa, aquele que realmente perdoa rápido, aquele que é rápido em reconciliar. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos que a partir de hoje, Pai, que não vai ter uma noite, Jesus, sequer uma noite, Pai, que os seus filhos vão dormir brigados. Não vai existir isso mais aqui, Pai, não vai ter mais, não vai ter mais. Haverá reconciliações em minutos, haverá reconciliações rápidas, haverá reconciliações de forma sobrenatural. O Teu Espírito Santo vai entrar, vai habitar, vai morar de uma forma sobrenatural, Pai. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor.
Senhor, eu quero continuar abençoando. Quero continuar essa oração abençoando e profetizando. Que assim como o Senhor fez na minha vida, toda vida que precisa dessa restauração, toda vida que precisa desse fôlego novo, assim como a tua palavra diz que quando a gente crê no Senhor, quando a gente obedece os seus mandamentos, os seus princípios, a cura brota. Pai, eu chamo a existência aqui a cura do luto, a cura da dor, seja a perda que foi sofrida aqui, mas que agora o teu Santo Espírito, assim como o Senhor fez, eu te peço, Senhor, faz de novo, assim como o Senhor tirou com a mão aquele nó da minha garganta, que agora mesmo o teu Espírito sopre neste lugar e tire esse nó, tire todo esse peso desses ombros. Que aquela pessoa que até mesmo é incrédula e entrou neste lugar, que ela possa experimentar na pele agora, que ela possa sentir no seu corpo físico o soprar do vento do Espírito, o soprar dessa dor, o soprar desse peso para fora. Nós declaramos: peso, vai embora agora, em nome de Jesus. Você não pertence a esse lugar, você não pertence a esse ambiente. Nós te damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus: bate retirada agora. Nós não te aceitamos, nós te denunciamos e nós declaramos a paz que excede entendimento tomando conta deste lugar, a paz que excede o entendimento, a alegria que diz: ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria não está em carros, a nossa alegria não está em cavalos, a nossa alegria está no Deus da nossa salvação. Alegria que excede o entendimento tomando conta deste lugar. Alegria, nós vem, inunda este lugar, receba da alegria do céu, receba da paz do céu, desfrute, é para você mesmo, se renda, não tenha medo, Ele está aqui, Ele é pessoal, Ele está te tocando agora, se renda a esse vento, se renda a essa alegria, se renda a essa paz, receba desse presente essa noite, receba desse presente. Obrigada, Espírito Santo, obrigada, Espírito Santo, obrigada, Espírito Santo, obrigada.